me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me
Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe nesse resto de noite. Que você tenha uma noite maravilhosa de descanso. Que agora nós possamos aprender um pouco dele e com ele e para ele, para que a gente seja abençoado mais um pouco nesse dia. Hoje nós vamos falar de santificação. Mas antes, eu quero orar com você. Baixe sua cabeça onde você estiver. Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso. Quero pedir para que o Senhor nos abençoe nesse restante de noite. Que o Senhor venha nos fazer aprender de Ti, para que possamos crescer em Ti. Vem sobre os nossos corações e trata as nossas vidas. Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Para falar um pouco de santificação, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, em Hebreus 10. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 18. Hebreus 10, do verso 10 até o verso 18. E ele diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto isto, nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente inscreverei, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, aonde há remissão desse, já não há oferta pelo pecado. Acho que a primeira coisa que nós temos que entender, então, é que a santificação é uma obra de Deus. É uma obra sobrenatural. É algo que excede as nossas vidas, o exercer natural, o palpável. É algo que vem direto de Deus. Tá certo? 1 Tessalonicenses 5, 23, 24 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Santificação, então, é uma ação de Deus em nossa alma, nossa vontade, os nossos desejos. Começa a ação de Deus e nasce em nós, os seus filhos, uma disposição santa. A partir do momento que ele age na nossa alma, na nossa vontade, nos nossos desejos, passa a surgir dentro de nós uma ação, uma disposição santa. Uma grande confusão em nossos dias é a ação da santificação, que a ação da santificação possa ser uma ação humana. É o ser humano que produz a santificação. Realmente não depende da ação humana. Primeiro porque os nossos corações, eu e você, somos tendenciosos à corrupção, ao pecado. Então, se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, precisamos que alguém nos vivifique. Quem nos vivificou é Cristo, com a sua morte e ressurreição, e a partir desse momento somos novas criaturas e ele passa a agir em nós para que a nossa santificação seja real e completa. Realmente, então, não depende de nós, e sim de uma ação divina, que gera uma reação da nossa parte. A ação é divina, a reação a essa ação é humana. Ele age em nossos desejos, ele age em nossas vontades, e a nossa reação, então, é uma vontade, uma disposição santa. A santificação, então, é um resultado, então, do nosso
caminhar com Cristo, o nosso andar com Cristo, o nosso perseverar em Cristo. E isso é o que seria a nossa santificação, seriam as nossas reações. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto vai afirmar completamente que fomos mortos com eles, fomos crucificados e ressuscitamos nele, em sua ressurreição assim o fizemos. Vivemos agora dele, por ele, para ele. É isso que é a nossa santificação. A santificação é um longo processo com início na regeneração. Qual é a ideia da regeneração? A ideia da regeneração é quando nós nos entregamos ao amor de Cristo. Quando Ele nos chama, esse amor nos impacta de tal forma que eu não consigo negá-lo mais. Eu me rendo a Cristo Jesus e eu me entrego a Ele. Isso começa a minha fase de regeneração. Eu me entreguei, eu me rendi. Eu realmente falei, eu não aguento. É o Senhor quem vai mandar. E aí começa a fase de santificação. Regeneração, santificação. E ela é a longo prazo. Ninguém é santificado de uma hora para outra. Nós somos santificados em meio à nossa vida. É por isso que nós vamos ter vida eterna quando nos entregamos a Cristo. Ela começa na regeneração e termina na eternidade. A ação da santificação é uma ação que acontece de dentro para fora e não ao contrário. Não adianta eu montar uma figura de santificação e não ter santificação interior. Como ocorre a santificação sobrenatural, então? Já que ela é por Deus e não por mim. Primeira coisa, a mortificação do nosso velho modo de viver. O que Paulo costumeiramente chama de velho homem. A poluição e corrupção da natureza humana, orgulho, egoísmo, vaidade e independência de Deus, decorrente do pecado, passa a ser removida passo a passo, no tempo de Deus e não no nosso tempo. Na Bíblia é destacada como crucificação do velho homem, a morte do velho homem. Gálatas 5:24 diz assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Romanos 6, de 1 a 6 diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde em nós? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também a seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais pelo pecado. Então a primeira parte dessa ação de dentro para fora é a mortificação do nosso velho homem. Uma segunda parte é a vivificação do nosso novo modo de vida. Nesse ponto, o novo modo de vida, o novo modo de viver, passa a ser implementado em nossas vidas, novas práticas, novos pensamentos, uma mudança gradual do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da independência, para um coração disposto a servir a Cristo. Ezequiel 36:26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O texto fala de vida. Que a gente tem que entender que é assim. Não é que há um primeiro processo e depois um segundo processo. Primeiro haverá a mortificação da carne, do velho homem, e depois a vivificação de um novo estilo de vida, de um novo modo de viver. Não.
conforme o nosso velho homem vai morrendo, ou as nossas práticas, os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas vaidades, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, a nossa independência de Deus vai morrendo. A partir desse momento vai sendo implementado em nós esse novo viver. Fora o egoísmo, vem a dependência. Fora o orgulho, vem o serviço. E assim vai começando uma nova vida plena em Cristo. Ele vai nos vivificando, tá certo? E isso envolve toda a nossa existência. Não há uma parte que ele queira, não há outra parte que Cristo não queira. Deus enviou Cristo Jesus para morrer por nós, para nos salvar de forma integral. Nós, por completo. Essa afirmação não deixa dúvida que seremos completamente renovados por Cristo, de forma integral. A santificação toma o lugar na vida do homem, então, de forma integral, íntima, de dentro para fora. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. O corpo, então, esse invólucro corpóreo, pode ser considerado como um instrumento da alma pecadora, aonde inclinações, hábitos, paixões se expressa. O ser humano, biblicamente, não é tratado com divisões internas. O ser humano é integral, coeso, sem divisões. Logo, não é possível considerar o seguinte: o corpo é ruim, a alma é boa. Não tem como isso. Se o corpo é ruim, é porque a alma em si, ela é pecadora. E essa alma pecadora usa o corpo, o invólucro, as sensações como instrumento. O ser humano integral, corpo, intelecto, emoções, personalidade, temperamento, caráter, relacionamentos, cultura, entre outros, é visto como uma coisa só por Deus. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Se tudo no ser humano for dominado pelo pecado, isso será carnalidade. Se for dominado pelo Espírito Santo, será santificação. 1 Coríntios 15, 53 e 54 diz assim: porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então há de se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A alma não poderá desfrutar da vida eterna com Deus, se não em sua integralidade. Corpo ressuscitado e identidade restaurada pelo Espírito Santo, o Espírito que dá vida. A santificação, meus irmãos, minhas irmãs, é um processo nas nossas vidas. Não é algo instantâneo. A partir do momento que vamos nos achegando a Deus, a partir do momento que vamos tendo intimidade com Deus, o nosso pecado é revelado pela santidade de Deus. Nós nos arrependemos desse pecado. Nós tiramos de nós, Deus tira de nós o peso da culpa. Nós não praticamos mais e passamos a ser santificados com um processo. Passamos a ter novos hábitos, novas paixões em Cristo. Essa é a nossa santificação. A minha oração é para que eu e você possamos ser constrangidos pelo Espírito Santo, para que Ele venha sobre as nossas vidas e passemos a ser santificados. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar com você mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer imensamente esse estudo.
ele vem clarear a nossa mente, nos fazendo entender que é o Senhor quem nos santifica. Não há nada que eu possa fazer em um corpo corruptível para que tenha incorruptibilidade, mas o Senhor pode. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é incorruptível. Então o Senhor pode vir sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e nos tratar para o processo de santificação. Então vem sobre as nossas vidas, nos traz a paz e nos faz entender esse processo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Eu quero lembrar que nós voltamos a ter um processo muito complicado do Covid-19. E eu quero pedir a vocês, por amor em Cristo Jesus, que redobrem os cuidados com você e com sua família. Não é uma doença que brinca com a gente, é algo que realmente nos machuca. Então, por favor, redobre os cuidados, proteja sua família, se proteja e vamos viver de forma plena e de forma abundante. Em nome de Jesus. Somos muito mais juntos e ficaremos e sempre estaremos juntos. Nunca sozinhos, sempre juntos. Que Deus te abençoe e Deus te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.